Existe cura para o novo coronavírus? Um grupo de médicos brasileiros afirma que sim. Entre eles está a doutora Nise Yamaguchi, oncologista e imunologista. Ela esclarece que o próprio sistema imunológico provoca a cura quando ativado de forma adequada, sem exageros. Essa forma adequada é um tratamento precoce, protocolo que está sendo adotado em algumas cidades, como Belém, no Pará, e Porto Feliz, em São Paulo, com excelentes resultados. No Impressões de hoje, vamos entender como os médicos chegaram a esse protocolo, de que forma ele funciona e por que está sendo eficiente em salvar vidas. Nós estamos na plataforma das redes sociais da TV Brasil para falar hoje de um assunto muito importante, que é o tratamento para o novo coronavírus. Quais são os tratamentos que estão sendo aplicados com sucesso para combater a Covid-19? Para essa conversa, aqui comigo a doutora Nise Yamaguchi, que é oncologista, é imunologista. Em primeiro lugar, eu também quero agradecer essa oportunidade de estar falando com o Brasil sobre um assunto que é como vamos salvar mais vidas, como vamos resolver essa questão, curando as pessoas quando é possível curar, que é logo no começo. Essa história de que não tem cura para esse novo coronavírus não é verdade. Tem. É o próprio sistema imunológico, quando ativado adequadamente, sem exageros, porque o problema dele é quando ele é exagerado depois, na segunda, terceira fase. E o principal é tratar precocemente. A gente vai entender tudo isso, são muitas coisas, inclusive notícia boa de que tem tratamento, de que é possível salvar vidas. E o que levou aqui a essa nossa conversa? A doutora Nise faz parte de um grupo de médicos que se reúne para discutir o tratamento para o coronavírus. Exatamente. Uma live com o ministro, fomos colocados em relação aos problemas que estavam ocorrendo, ao número de mortes que estavam ocorrendo, o que nós poderíamos fazer para reverter. E tínhamos em conjunto conosco também o Pedro da Prevent Senior, que ele tinha uma experiência pessoal, já trataram agora mais de 9.000 pacientes acima de 60 anos, com sucesso estrondoso em termos de diminuir a internação em UTIs, em hospitais e fazer com que os pacientes pudessem ser tratados precocemente. A doutora Luciana Braga, que é uma anestesista de São Paulo, mas que é paraense, e ela ficou muito sensibilizada com o colapso que estava existindo lá no Pará, inclusive nos hospitais das Unimedes tinha 100 pessoas na fila para internação, os pacientes estavam morrendo nos carros, sendo entubados em cadeiras, situações terríveis. E aí, quando eles começaram a utilizar os tratamentos à base de corticosteroide, corticoide, anticoagulante, e também ivermectina, azitromicina, zinco, hidroxicloroquina, começou a mudar completamente. Em 3 semanas eles saíram do colapso e tiveram uma diminuição absurda de número de mortes, 40.000 tratamentos e oferecidos pela Unimed e aí do Pará, e aí eles compraram mais 50.000 tratamentos, entregaram para as pessoas do SUS e criaram uma forma de trazer os tratamentos para os pacientes, baseados também no protocolo da doutora Marina Bucar, que é uma piauiense, que mora na Espanha e que já tinha começado no Piauí e que esse protocolo depois foi utilizado também no Amapá, foi também no Amazonas. Então o norte deu um banho assim, no sul e sudeste. Então a minha ideia é criar protocolos de investigação científica. Conversei com o ministro Ernesto Araújo, com o presidente, sobre a questão de trazer também o CDC dos Estados Unidos, o FDA, para que nós possamos... São agências reguladoras lá dos Estados Unidos. Exato, as agências reguladoras internacionais, para que eles também validem os nossos protocolos e nós possamos trabalhar em conjunto. Eu quero entender detalhadamente que protocolo é esse que está salvando vidas, que salvou vidas lá no Pará, que salvou vidas em Porto Feliz. Ele é baseado em quê e como funciona? Então, esse vírus nós temos aqui no Brasil há cerca de 3 meses.
É muito pouco tempo, mas nós começamos a compreender que existia uma fase de replicação viral, que é o momento em que o vírus entra na célula através de uma série de receptores, que são principalmente o ACE2 e que tem também no sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é o mesmo receptor que é bloqueado quando você usa medicações para pressão. Então, é um receptor que tem dentro da célula, a CE2, que é por onde, inclusive, o vírus da vacina de Oxford entra na célula para tentar levar uma proteína do coronavírus. Existe uma outra questão, ele entra também através de um receptor chamado CD147, que é o mesmo receptor do vírus da AIDS. Então, existem esses receptores, o vírus entra na célula e ele não consegue se multiplicar sozinho, porque ele é um RNA vírus, ele não é um DNA. Então, ele usa a máquina da célula e aí ela explode cheia de vírus novos. Só que essa inteligência dele, a gente bloqueia com a hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Então, a gente não deixa esse vírus que entra na célula se replicar, ele se perde, porque a hidroxicloroquina atrapalha, o zinco também e a azitromicina, os três juntos, eles fazem com que o vírus não se replique, baixa a carga viral e o sistema imunológico, que então que é o grande herói, é o sistema imunológico. Então, o que cura você quando você tem uma gripe? Quando tem uma varicela ou quando tem um herpes, é o seu sistema imunológico. Por isso que as pessoas que se cuidam mais ficaram menos doentes. As pessoas que não são hipertensas, não são diabéticas, não têm câncer, não têm uma série de coisas que vêm com hábitos pouco saudáveis, essas pessoas mais saudáveis ficaram menos doentes. Por quê? Elas conseguem eliminar o vírus. E se você, no início, quando ele está começando, você pega e bloqueia o vírus dentro da máquina da célula, a célula fica saudável, ela não é invadida pelo vírus, ela não é usada pelo vírus para fazer novos vírus e ela simplesmente fica boa. Por isso que o tratamento precoce é importante. Fundamental. E aí depois, o que a gente descobriu? Se você não trata precocemente, do 2º ao 5º dia, por isso que não dá tempo muitas vezes de fazer teste, porque o teste às vezes demora vários dias. Teve teste que foi feito que nunca foi realizado dentro do começo, 20 mil testes se perderam. Se você fosse esperar todos os resultados, e mesmo quando você tem um teste que é feito com SWAB, tem 40% de falsos negativos. E tem falsos positivos. Então, é uma confusão geral aí nessa situação, mas ajuda um pouco, né? Nada é 100% e nada... E fica uma confusão geral também, porque a gente não sabe se está gripado, se está com coronavírus, ainda tem essa questão. E todo mundo nega, né? Fala, não, é só uma gripinha. Mas como é que você sabe que é uma gripinha quando ela está começando? Você não sabe. Então, é melhor tratar todo mundo, porque ao tratar todo mundo, depois você testa, dá uma olhada, mas você completa o tratamento. Não teria uma contraindicação, porque há uma preocupação em relação ao que esses remédios podem causar. Esse é o medo. Existe. Então, quando a gente está falando aqui no tratamento precoce e mesmo antes de se fazer um teste, ou se for uma gripe ou não, a preocupação é, primeiro, com a automedicação e que efeito esse medicamento tem nesse momento na pessoa, mesmo que seja só uma gripe. Isso. A gente tem a replicação viral, a gente tem a fase em que, depois que entrou na célula, explodiu e saiu aquele monte de vírus, o sistema imunológico sai correndo e tenta combater o vírus. No que ele tenta combater o vírus, ele inflama e ele cria coágulos, microcoágulos. E esses microcoágulos podem entupir vários lugares, inclusive aqui em volta do pulmão, nos alvéolos, e atrapalham a troca de ar no pulmão, e inflamam. E aí você depois tem uma tempestade de citoquinas, que aí tem inflamação, tem células inflamatórias que migram, aí você tem febre, você tem calafrios, tosse, tem inchaço, pode interromper circulação em um monte de lugar, pode ter AVC, pode ter problemas cardíacos, renais, etc.
Então, essa terceira fase é a tempestade total, que aí não adianta mais você tratar o vírus. Muito mais difícil de se conter, porque você já né? não segura mais, entendeu? E é isso que a gente tenta evitar quando a gente começa a tratar o paciente precocemente, porque você pega naquela fase que ele está ainda tentando se replicar e acaba com ele e imuniza. Então, o paciente fica com imunidade, ele não pega mais, ele não contamina mais, que é o paciente que então tem imunidade. Aí, o tratamento para cada fase é diferente. Quando começaram a estudar a hidroxicloroquina, estudaram certo. O Didier Raoult e lá na Itália estudaram em pacientes leves, pacientes que estavam ambulatoriais. E aí ninguém acreditou. O Didier Raoult é um dos maiores infectologistas do mundo, com o maior número de publicações do mundo. Ele foi hostilizado pela classe médica, foi ridicularizado. E por que isso? Porque acharam que era um absurdo que remédios tão simples pudessem estar tratando uma doença tão complicada e também porque existia, sim, o interesse em que grandes indústrias tivessem remédios muito mais caros. E a hidroxicloroquina é barata, não tem mais nem custa patente, nada. né? Isso, claro, é a teoria da conspiração, mas acabou acontecendo e as sociedades médicas que trabalham muito com essa área infecciosa acabaram se polarizando muito contra a hidroxicloroquina, que eles usavam há quase uma centena de anos. São 20 bilhões de doses que já foram utilizadas, com segurança. E esse estudo mundo. dele foi para onde? Parou? Foi hostilizado? Não, ele já publicou agora 3.000 casos. Na época eram 300 casos, mas 300 casos bem feitos, mostrando que os pacientes não internavam. A França não acreditou e mandava os pacientes ficarem em casa até ficarem grávidos. E é o contrário, logo que tem os primeiros sintomas, tem que procurar um médico, não precisa ser pronto-socorro, pode ser no posto de saúde. A ideia é que a gente trate as pessoas para que elas não precisem. Aí é uma gripinha mesmo, nessa fase é uma gripinha. Então você tem que tratar direito. O que aconteceu? O Didier Raoult foi hostilizado, morreram 10.000 pacientes na França. Eu conversei com o nosso embaixador do Brasil em Paris. Ele estava em casa e ele estava horrorizado com o que estava ocorrendo. Eu conversei com os meus amigos, eu trabalho em Lyon, eu sou de um grupo que trabalha com países de baixa e média renda. Então, assim, eu faço trabalhos também de empreendedorismo social. Eu controlei toda a questão do tabaco no Brasil e faço fóruns mundiais em vários países da América Latina e do mundo, trabalhando a questão da prevenção e promoção de saúde. Então, o que aconteceu? Eu fui conversando com os meus amigos cientistas e vi que aqueles que estavam usando o protocolo curavam e começaram a usar em si mesmos. Eles começaram a, nos primeiros sintomas, tomarem os remédios. Eu escrevi um protocolo que foi revisado 8 vezes para profissionais de saúde. Só que eu não consegui colocar em prática, porque existia uma pressão tão grande na universidade onde eu estou, que é a Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, onde eu trabalho na área de inovação. Existia tamanha pressão dos professores titulares do estado de São Paulo, que eu achei que não era o meu papel quebrar pedras. Eu tinha que trazer elegantemente a informação para quem quisesse ouvir. Vou só pedir para a senhora concluir aquela primeira que eu fiz, da história de eu estar doente, tomar o medicamento, qual é o efeito dessa hidroxicloroquina. Durante cerca de 70 anos, era considerado um medicamento seguro, usado para mulheres grávidas com malária, usado na Índia em grandes quantidades, na África, no Brasil, na Amazônia toda. Usada preventivamente quando a pessoa vai viajar para uma região de malária, para dengue, chikungunya, para filariose, para doenças reumatológicas por meses a fio. Só que quando começou essa confusão de gente tentando desacreditar, começaram a produzir dados errados, com doses altíssimas que matavam pessoas e falavam que o problema era do remédio. Os dados errados é da aplicação de um remédio de uma forma incorreta. Isso. E aí você provoca uma reação. No Amazonas, houve um estudo feito pela Fundação Fiocruz com o grupo de Manaus, que teve um uso de 4,4 vezes a dose de cloroquina do que deveria ser feita. As pessoas morreram.
E esse estudo foi usado pelo FDA americano para cancelar várias coisas lá nos Estados Unidos. Então, a questão é que a dosagem errada é que provoca efeitos colaterais errados. Aí foi feito também um estudo produzido de forma inconsistente com dados falsificados, com 96 mil pacientes publicados no Lancet. E a Organização Mundial de Saúde se baseou nesse estudo para cancelar o estudo mundial. A França cancelou também, a Bélgica e a Inglaterra. Coincidência ou não, são os países que mais morre gente. A gente vai fazer então um rápido intervalo e volta daqui a pouco para falar mais sobre esse tratamento promissor no combate ao coronavírus. Até já. A gente está de volta nesse Impressões, que discute um assunto muito importante, que é o tratamento eficaz para o coronavírus. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Nise Yamaguchi. Esse protocolo que a gente está adotando aqui agora no Brasil está acontecendo em algum outro país? Em outros lugares? Sim, em vários lugares. A Costa Rica também, em vários países da Europa, na Itália, em vários países. Existe algum medicamento exclusivo para o tratamento da Covid-19 hoje em dia? Não. Por exemplo, a gente está usando bastante ivermectina. Ivermectina é usada para piolhos, para vermes, para malária, para todas essas viroses. Tanto é que na África, vários países receberam milhões de doses por causa da filariose e de outras doenças endêmicas. E por coincidência ou não, é um dos países que menos teve Covid-19 grave. Todos os pacientes aqui de Porto Feliz que tiveram a doença, tiveram a imunização ou tiveram o tratamento precoce dos profissionais de saúde e dos contactantes com ivermectina e ninguém teve a doença. Aí os médicos estão tomando hidroxicloroquina preventivamente, em alguns estudos. Na Índia tomaram bastante, o Trump tomou. Então, assim, uma série de situações de você utilizar uma medicação que tem uma ação em outras medicações. Até o Remdesivir, que foi tratamento aprovado agora com dados muito pequenos, muito insuficientes em pacientes graves, ele só conseguiu mudar de 15 dias para 11 dias o tempo de internação em UTI, mas é muito pouco em termos de mortalidade, não mudou a mortalidade, etc. E com base nisso já estão aprovando e custa quase $4 mil por tratamento. Você vê uma discrepância aí na análise, né? Uma discrepância na análise, inclusive de propostas. E aí, mas ele foi usado para o ebola. Então, na realidade, não existe um remédio exclusivo de um vírus. Os vírus têm mecanismos semelhantes. A natureza é tão redundante, sabe? Assim, quando você vai olhar na microscopia eletrônica as fibras de colágeno, são assim, fibras, várias fibras formam uma fibra mais grossa, depois várias fibras mais grossas formam uma outra fibra. Então, é como a casinha de letras que a gente tem do DNA. Você faz várias recombinações, A, C, T, G, etc. Você vai acontecer com G, você vai fazer várias combinações de sopinhas de letras. Então, você não precisa de um remédio exclusivo. Você tem que utilizar, por melhor consolidação das informações, aquilo que você tem como prova de conceito. Proof of concept. Por quê? Você já sabe que o vírus precisa do mecanismo da célula para se proliferar. Sim. Você sabe que ele vai fazer isso. Você sabe que o sistema imune é o que combate. Você sabe que a inflamação é o problema. Por que não tratar? E aí foi que veio o corticoide. O corticoide, gente, é baratíssimo. Graças a Deus, alguns desses remédios são baratíssimos. Qual é o corticoide que está sendo aplicado? Olha, o estudo de Oxford foi com dexametasona, 6 miligramas, 10 dias. É uma dose bem razoável, oral, endovenosa, mas que fez toda a diferença. No Brasil, com o colapso que teve lá no Pará, o Dr. Zeballos propôs fazer prednisolona.
É Remédio prednisona, que é um remédio que todo mundo usa, que é baratíssimo, numa dose de 1 miligrama por quilo no primeiro dia, depois meio miligrama por quilo. Isso naqueles primeiros dias de sintoma? Não, é melhor quando começa os primeiros dias de sintoma, é bom você usar só o antiviral. Depois, quando começa a inflamação, é melhor você usar o corticoide, porque o corticoide atrapalha um pouquinho a resposta imune. Mas, se você já chega com inflamação, é melhor começar o corticoide ali e usar o antiviral também. Que daí você combate o vírus com antiviral e combate a inflamação com corticoide e antes de seguir as perguntas, já que a gente está falando dos medicamentos, então falamos que é uma hidroxicloroquina numa dosagem baixa, a ivermectina... 5 dias só. 5 dias só. A senhora pode só complementar isso para explicar direitinho para as pessoas? Assim, o tratamento é de 5 dias de hidroxicloroquina, tá? Isso eu posso falar, porque normalmente médico não pode falar receita de bolo, mas como ninguém vai conseguir se automedicar, porque precisa de receituário, eu ia falar isso, a gente ia falar de automedicação. Precisa de controle, para todos esses medicamentos, então, não é uma automedicação, é indicação médica com receita. Exatamente, indicação médica. A ivermectina, ela é comprada na farmácia e sumiu da farmácia, né? Você pode usar na primeira fase hidroxicloroquina ou ivermectina, ou os dois, com azitromicina e zinco. Porque essa composição é a melhor coisa. Pode ser ou um, ou outro, ou os dois. Não, esse é o estudo que eu quero fazer agora, científico, e que eu vou comparar aí os 3 braços. E o outro braço de gente que não quer tomar nada vai ser o controle. Porque eu hoje não me sinto à vontade de dar um placebo, que é pegar um remédio que você tem só farinha, dar para alguém que vai morrer, entendeu? Não dá. A gente precisa ter um estudo inteligente e é isso que eu estou querendo validar agora com o Center of Disease Control dos Estados Unidos, com a Anvisa, com o CONEP e com o FDA. Para fazer um artigo científico para trazer essa questão da ciência para essa discussão, mas comprovando a eficácia do que a senhora já disse que está acontecendo em algumas cidades do Brasil. Empiricamente, porque em São Paulo, por exemplo, já foram 9.000 pacientes tratados pela Prevent Senior. A Prevent Senior tem 480.000 clientes acima de 60 anos. E a Prevent Senior usa esse protocolo? 400 clientes acima de 100 anos. Se eles tivessem deixado a mortalidade no ritmo que estava vindo, que eram 80 pacientes no primeiro mês, eles teriam sido o case de desastre. Tem gente que está querendo tomar ivermectina como prevenção. Isso sim. Serve? Serve bastante como prevenção. E esse daí também precisa de bula? Eu tenho que ir lá no médico pedir essa prevenção? De bula não, de receita, perdão. Deveria, mas não é dado como é dado na África, né? A ivermectina é dado como é dado na África. A pessoa tem parasitose e toma. Então, assim, é uma vez a cada 15 dias, não é nenhum problema. Não tem nenhuma contraindicação, a gente não está falando nada. Não tem nada na vida que não tenha contraindicação. Água, se você tomar demais, você morre afogada. Tá? Então, vamos combinar. Tem pessoas que têm problemas hepáticos, que têm problemas renais, que não devem tomar nenhum remédio sem orientação médica. De preferência, todos que queiram tomar preventivamente devem procurar um médico, que nem os médicos sabem que dirá o farmacêutico. Então, tem que ter um cuidado. Mas você vê o absurdo. O Conselho de Farmácias falou que eles estavam autorizados a não dar o remédio, mesmo que o médico prescrevesse. Mas como assim? Foi assim. Eles fizeram a portaria que o farmacêutico não era obrigado a dar um remédio que ele não concordasse, mesmo que viesse uma receita do médico. Quer dizer, que poder é esse que você dá ao farmacêutico diante de uma receita e de uma necessidade? Não é isso. Que desagregação é? Eu acho que o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, todos têm que trabalhar juntos. Se você não traz essa informação para a gente de que há um tratamento, eu vou continuar com pânico em casa. Aliás, e não é que a gente está pregando aqui que as pessoas saiam de casa, mas que entendam que tem um tratamento. É preciso entender que é um tratamento. Do pânico. Ai, meu Deus do céu. Esse medo também é muito prejudicial, né? O medo, ele é prejudicial para tudo. Em primeiro lugar, te paralisa, te deixa massa de manobra. Qualquer pessoa, você pega... você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não os submetessem diariamente a humilhações, tirando deles todas as iniciativas?
Entendeu? Quando você tem medo, você fica submisso a situações terríveis. Então, eu acho que a gente tem que tirar o medo, mas tem que ter um enfrentamento correto. Então, tem que ter saneamento básico, tem que ter distanciamento social, usar máscara, comer regularmente, tomar sol, ter vitamina D, ter vitamina C, comer frutas, comer verduras, saladas, mais peixes e frango do que carne vermelha, sabe? Fazer uma dieta. É um conjunto de ações. É um conjunto. Uma coisa não exclui a meditar, outra. orar. A oração e a conexão com o universo, com a natureza. Quem não gosta de fazer oração, vá assistir um pôr do sol, vá assistir um nascer do sol, estrelas. Eu falo para os meus pacientes. Trabalhar o pensamento é muito importante, né? Também. Tudo isso te traz uma capacidade de enfrentamento. Está se espalhando a ideia, as pessoas estão abraçando mais a causa. Se é uma notícia tão importante, já não deveria ter sido mais acolhida? Vamos pensar que o passado fez parte de desconhecimento. Vamos para frente. Vamos para frente? Vamos para frente, vamos salvar concordo. todo mundo e pronto. Vamos mudar. Vamos, vamos deixar aqui. Criar um clima também de otimismo, de crescimento. A gente pode, tem cura. Toda matéria de jornal fala, esse é um remédio, esse é uma doença que não tem cura. Tem cura, a cura está em você, no seu sistema imunológico, ajudado por remédios que agem na fase inicial. É isso, gente. É isso. Vamos para frente, fazer coisas boas, pensar no futuro, reconstruir um país, relações humanas. Que é uma questão científica o que nós estamos falando aqui, né? Que inclusive a senhora vai transformar num artigo completo científico, com todas as fases exigidas, mas Exatamente. que já tem comprovação de que é eficiente, tanto lá no Pará, quanto na cidade de Porto Feliz, em São Paulo, onde o número de casos caiu bastante, não é isso? Totalmente. Obrigada, doutora, pela presença. É um prazer enorme. Até a próxima.